A gente vai voltar a conversar aqui com o cientista político Lúcio Flávio. Professor, esse número de abstenções, essa redução no número de abstenções na Paraíba mostra a polarização dessa disputa também. Exatamente. E você tem uma diminuição dessa abstenção. E com relação ao Brasil, a média histórica é 20% mesmo. O voto é obrigatório, então leva uma série de fatores a essa abstenção. Mas você teve no segundo turno, aqui na Paraíba especificamente, uma polarização muito grande e um envolvimento direto do governador do estado numa campanha que foi a campanha de Haddad. E então você tem, ele conseguiu eleger o seu sucessor no primeiro turno, né? E aí você teve uma dedicação maior ao nome de Haddad por parte do governador Ricardo Coutinho. E essa polarização leva a que diminua o número da abstenção, né? E claro, você tem também aquele voto legítimo, que é o voto nulo ou o voto em branco, muito mais por uma opção, como o rapaz disse, de que no segundo turno, como um desconhecer o mecanismo, como aconteceu no primeiro turno. Bom, já que o senhor tocou nesse envolvimento da máquina do Estado, do governador, nessa campanha de Fernando Haddad, a gente vai conferir a votação dos dois candidatos a presidente na Paraíba. Isso para efeito de comparação no primeiro e no segundo turno. Deixa eu mostrar aqui na tela a votação dos dois candidatos. No primeiro turno, aqui na Paraíba, Fernando Haddad teve 984.398 votos, 45,6%. Jair Bolsonaro teve 677.718, 31,30%. No segundo turno, aí a gente vai chamar a atenção do telespectador, porque Fernando Haddad pulou para 1.451.293 votos. De 45,46% subiu para 64,98%, quase 65%. E Jair Bolsonaro, apesar de ficar em segundo lugar aí, também subiu. Foi de 31,30% para 35,02%. E teve 782.143. Isso prova que o eleitorado compareceu ainda mais no segundo turno. E a diferença entre os dois, essas duas votações, tanto no primeiro como no segundo. Fernando Haddad teve a mais do que no primeiro turno, 466.895 votos, ou seja, teve 32,1% a mais do que conseguiu no primeiro turno. E Jair Bolsonaro obteve mais 104.425 votos, ou seja, mais 13,35%. Se você somar essa diferença dos dois aí, você vai ver um acréscimo de votação que chega a mais de 510 mil votos em relação ao primeiro turno para presidente. Exatamente. Aí foi uma combinação de fatores. Primeiro, a campanha de Haddad, ele passou a ser mais uma campanha aguerrida, ela foi uma campanha muito mais ousada, demonstrando, digamos assim, as verdadeiras facetas no entendimento do PT, do ex-capitão Jair Bolsonaro. E a campanha do Bolsonaro, ela foi oculta, ela foi diminuta, né? Ela não teve novidades no segundo turno. Somado a isso, você tem a ação por parte do governador Ricardo Coutinho, uma liderança em conteste, que fez o seu sucessor. Agora, lembrando que os dois maiores colégios eleitorais da Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, somado aí Cabedelo, foram os 3 municípios em que o Jair Bolsonaro ganhou no segundo turno, né? Então você tem essas particularidades aí. No primeiro turno ele já tinha sido vitorioso em João Pessoa, Campina Grande e São Bento. Uhum. São Bento houve uma reversão, mas ele conseguiu reverter também em Cabedelo. Né? Ficou um pelo outro. Agora, na disputa para o governo do estado, a gente não viu no primeiro turno a oposição ao candidato João Azevedo assumir a candidatura de Bolsonaro. Só na reta final, Maranhão do MDB ensaiou um apoio a Bolsonaro, uma declaração de voto a Bolsonaro, mas já não surtiu efeito porque João Azevedo já tinha descolado dos outros concorrentes. De fato, você não teve na Paraíba, diferentemente de alguns outros estados, como São Paulo, como Rio e como Minas, nenhum dos candidatos, nenhum dos postulantes, seja o Lucélio Cartacho, seja o Zé Maranhão, assumindo a candidatura de Bolsonaro. Talvez, se eles tivessem assumido, tinham disparado, porque você teve na Paraíba, não teve grandes líderes
seja do MDB, seja do PSDB, que falassem abertamente o nome de Bolsonaro. Foi uma campanha que ocorreu, digamos, na horizontalidade. Setores de classe média, setores outros policiais, seja federais, polícia militar, tal, que levou à frente, capilarizou essa candidatura do capitão Bolsonaro. Então, você não tem grandes lideranças que pagaram preço, não é? Possivelmente... Foi um erro estratégico? Foi um erro estratégico. Em termos de estratégia, não é? Se um desses candidatos, como aconteceu em São Paulo, o Bolso Dória, né? Bolsonaro e Dória, a questão em Minas Gerais, o candidato de Minas Gerais, ele tinha o do Partido Novo tinha um candidato a presidente. E no último debate ele disse, olha, eu peço voto a Bolsonaro. E aí ele, Zeta, salvo engano... Zema. Ele disparou nas pesquisas, disparou nas urnas. Mesma coisa no Rio de Janeiro. O candidato do Rio de Janeiro tinha 2%, 1% no início, o ex-juiz, e assim que o filho de Bolsonaro passou a apoiá-lo, ele disparou nas urnas. Então, o sentimento da população é justamente esse. Como as oposições aqui, seja o José Maranhão, seja o Lucélio, não incorporaram a candidatura de Bolsonaro, não é? Eles perderam um espaço que não diria que seria vitorioso, né? Tem outros fatores, mas eles poderiam ter crescido principalmente nos núcleos urbanos. Campina Grande e João Pessoa, que são os maiores centros eleitorais. E são decisivos aqui na Paraíba. Agora, professor, o senhor falou aí desse presidencialismo de coalizão, que Bolsonaro vai precisar de uma base no Congresso para começar a aprovar suas propostas, suas ideias, as suas prioridades de governo. Nós temos aí a cláusula de barreira, que vai impor que alguns deputados migrem de partido. Exatamente. E é uma aposta do PSL que esses deputados vão para essa base, para o PSL, e o PSL se torne a maior bancada na Câmara Federal. Eu não tenho a menor dúvida que ela se tornará hoje, se o Jair Bolsonaro assim permitir. Existem muitos deputados por essa questão, e eu diria que nem se fosse a cláusula de barreira, você tem uma série de deputados, eu não usei a palavra oportunista, que é uma palavra muito forte, mas uma série de deputados que são governistas e querem estar no partido que está no poder. Veja o PRN que aconteceu na época de Collor. Era um partido insignificante. Quando o Collor de Mello ganhou a eleição, você teve uma enxurrada de deputados que foram PRN e depois sumiram. É difícil você encontrar hoje alguém que tenha votado em Collor de Mello. Ok, professor, obrigado pela presença no Correio Debate, por essas análises. Eu que agradeço a oportunidade.